Tudo bom, Elaine? Como você tá? Olá, Thalita, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente adora te receber, Elaine. Vamos conversar um pouquinho sobre essa fala de Lula e sobre a situação Brasil-Ucrânia, né? Porque eu acho que, para além das relações Brasil-Ucrânia, o que Lula coloca e essa visita de Celso Amorim significa é um protagonismo do Brasil no mundo, né? Então, é o Brasil se colocando como protagonista, seja em busca de relações de paz ali entre Rússia e Ucrânia, seja em outros debates, em outras relações. O Brasil quer se colocar como um personagem importante no mundo. Como que você vê esse cenário? Conta pra gente. Você está corretíssima. Esse movimento do Lula tem que ser interpretado a partir dessa vontade de colocar o Brasil como um protagonista em discussões de temas que são considerados chaves no sistema. E o que a gente vê é que essa vontade de colocar o Brasil como protagonista, ele está presente na história do Brasil em diversos momentos, em diversos governos, e o que muda é a justificativa e a expectativa que gera essa demanda de ter maior protagonismo. De uma certa forma, essa visão e a atuação do governo Lula, ele reflete muito uma análise, um diagnóstico de organização do sistema internacional do PT que tem sido feita desde que o partido existe, desde que o partido foi formado. É muito interessante a gente notar como o PT é um dos, talvez o único grande partido que a gente tem no Brasil, que tem um diagnóstico de poder no mundo e que tem propostas para discutir questões como segurança internacional. A questão desses temas, ela não é natural nos governos, mesmo quando a gente pensa a realidade próxima do Brasil, que foi no governo Bolsonaro, que teve um governo repleto de pessoas que vinham do campo militar e que não faziam a discussão pública de qual é o melhor desenho para o sistema de segurança internacional. Isso ficou muito claro para quem olhou e viu que esse não era um tema. Reforma do sistema do Conselho de Segurança, melhor forma de se conduzir conflitos ou não, apesar de ser um governo com tanto militar, não era um grande tema da agenda, não é? Então, essa questão é uma questão que ela não é natural, ela faz parte de uma visão de mundo. E hoje o que a gente consegue ver é que, por um lado, o governo Lula está fazendo essa estratégia de recolocação do Brasil enquanto um ator nos temas que são os temas não militares, os temas econômicos, os temas de proteção de direitos, que foram temas nos quais a gente teve um recuo na posição do Brasil, que teve perda da imagem, perda da autoridade, da legitimidade, porque é muito importante a gente lembrar que o próprio discurso do Bolsonaro no exterior era um discurso que não tinha autoridade porque era repleto de mentira. Então, ele erodiu toda a credibilidade que se tinha na representação do país no exterior. E, por outro lado, o governo Lula está trazendo essa pauta, que é uma pauta típica do PT, não de todos os países que fazem parte dessa frente, que levaram o governo Lula agora a vencer o Bolsonaro nas eleições em 2022, mas que é uma pauta tradicional, muito bem conhecida do PT. Agora, é interessante notar que a pauta de reforma do Conselho de Segurança, ela foi apresentada, formalizada nesse novo contexto brasileiro da redemocratização em 1994. Ela não foi do governo PT. E quem apresentou foi justamente o Celso Amorim, que está hoje como um dos grandes nomes do governo PT. Então a gente consegue ver como esse tema existe, ele está na agenda com diferentes fundamentos, mas que existe uma certa continuidade nos nomes que estão aparecendo, levando essa questão para frente. Bacana. Falando mais especificamente agora sobre a visita de Celso Amorim a Kiev, como que você vê essa visita? Há toda um cuidado, né, do governo brasileiro de Celso Amorim de não se posicionar a favor de Kiev ou a favor da Rússia, mas sim a favor desse processo de paz, né?
Exatamente. E isso ocorre porque o Brasil ele está tentando exercer o papel de terceiro, uma parte que não é diretamente envolvida no conflito, mas que está tentando aproximar as partes do conflito para poderem conversar. Quando a gente pensa em termos de conflito armado, guerra entre dois estados, a gente tem alguns problemas. A declaração de guerra, o ato de guerra, ele é sempre um ato unilateral, mas não existe paz unilateral. A paz, ela sempre depende de ser um ato bilateral. Se uma das partes para e concede, ela é engolida pela outra parte. Então, formalmente, um ato de paz, ele sempre depende da concordância e da participação das duas partes envolvidas. Uma guerra não para porque uma das partes simplesmente parou e não coloca. É necessário ter um processo de regulação, porque ela estabelece várias repercussões internamente. Então, nesse contexto, quando vem uma terceira parte que vai tentar de alguma forma se manifestar, ela, primeiro, a sua participação pode não ser aceita. Então, isso é habitual e não existe nada de errado nessa participação e nessa intervenção não se aceita pelas partes do conflito, seja numa mediação, seja em bons ofícios, que são os nomes para diferentes formas de participação que são habituais no direito internacional. Essa forma de participação é uma forma de participação, você deve lembrar, por exemplo, que o Papa muitas vezes exerce. Então, na aproximação, por exemplo, dos Estados Unidos com Cuba, se você lembrar das imagens, era o Papa com o presidente cubano e o presidente dos Estados Unidos. Também é exatamente um papel de um terceiro que vai tentar aproximar as partes que estão com uma relação desgastada. Nesse contexto, se essa pessoa que está tentando se aproximar se posiciona, ela perde a legitimidade, a credibilidade no processo. Por isso que existe muita preocupação sobre o que está sendo dito no discurso, o que está sendo proposto, como está sendo interpretado, esses fatos e esses conflitos de uma forma específica, porque eles podem vir a dar a entender que se está tomando uma parte ou outra parte nesse conflito. Mas essa posição, essa preocupação faz parte desse tipo de solução de controvérsias. E é interessante pensar que o Brasil, nesse sentido, tem grande potencial de ser esse terceiro interlocutor, né? Porque outros países se posicionaram de forma muito contundente para um lado e para o outro. E o Brasil, me parece que tem essa neutralidade para se posicionar no meio dos dois conflitantes. Se fosse, por exemplo, Estados Unidos ou algum outro país que esteja enviando armas e equipamento para a Ucrânia, Sim. haveria pouca chance de que ele pudesse exercer esse papel, porque ele não teria justamente essa equidistância, né? Essa distância mais ou menos igual, mais ou menos equilibrada das duas partes, essa falta de interesse direto no resolver das questões. Ainda que a capacidade de resolução e de sucesso desse projeto, dessa iniciativa, seja relevante para pensar a projeção do Brasil no mundo e a sua capacidade de discutir as questões internacionais, para o Brasil, a grande questão é importante ter paz, não os termos exatamente da paz, porque ele não vai ser afetado, o país, o povo, de uma forma geral, os seus atores, pelos termos da paz diretamente, pelo menos a princípio. Então, nesse sentido, o ator ele é qualificado. E eu acho que só o fato de não ter tido um afastamento da proposta de reunião, de participação e de visita, já é um elemento interessante, porque essa visita poderia ter sido negada. Como já aconteceu em outros momentos da história, essa possibilidade de apresentação ou de bons ofícios ou de mediação ser negada por falta de interesse das partes envolvidas no conflito.